Então, bem-vindos! Estamos aqui ao vivo. Sejam bem-vindos à nossa casa. Estamos juntos aqui para podermos fazer essa live super especial de comemoração dos nossos 100 inscritos no canal do YouTube. E E de algumas semanas que têm sido assim desafiadoras para nós. Não somos profissionais YouTubers, né? Não somos influencers, mas a gente tem feito uma coisa que é gostosa. Realmente tem sido um desafio, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de câmera. É linda nas câmeras, mas não gosta. Não gosto, mas a gente sabe que existe essa necessidade e a gente faz isso por amor. E a gente marcou essa live exatamente para a gente poder conversar com todos aqueles que têm nos seguido. A gente tem tido vários comentários com os nossos amigos falando a respeito da importância dos vídeos que a gente tem compartilhado. E assim, nada do que a gente tem falado são coisas que a gente diz assim, nós somos perfeitos. Não, a gente tem que trabalhar todos os dias com isso. Muitas vezes não são conceitos que nós nos policiamos para fazer, mas são coisas que nós tentamos colocar dentro do nosso núcleo, né? do core da nossa alma mesmo ali, para dizer, isso aqui é o que é importante no relacionamento. A gente está em constante mudança, né? E é ótimo porque isso nos relembra das coisas que a gente tem que colocar em prática na nossa própria vida. E quando a gente começou a pensar a respeito desse projeto, né, a gente se lembrou de um momento que nós tivemos lá em, vamos falar um pouquinho de datas, lá em 2005, se não me engano, acho que foi 2005, nós estávamos em Oregon, Utah, nos Estados Unidos, e o líder da nossa igreja, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ele nos convidou para a gente deixar um curso, que é um curso muito interessante a respeito de relacionamento conjugal e familiar. E aquele curso, a gente ministrou uns 2 ou 3 vezes, para 3 grupos. Mudou a nossa vida. Isso, ele mudou bastante. E desde lá a gente tem pensado. Hoje a gente está curtindo de tecnologia, né, de reforço, vocês não têm ideia o que nós temos de reforço tecnológico nos bastidores dessa live. A gente tem que agradecer, né? Exatamente. Muito obrigado, Robert, muito obrigado, Meg, e muito obrigado ao Bolt, que é o nosso supercão aqui, que estão aqui no suporte técnico dessa live. Vamos ter participação deles também em alguns momentos. Sim. Né? Muito bem. E a gente gostaria de fazer bem-vindos os casadinhos e os solteirinhos também, porque as dicas são para os dois. Isso. Dicas de chipagem, né? Chipagem tem que ser contínua, tanto para quem está começando, como para quem vai lá já com anos de chipagem. A gente falou do Bolt, o Bolt já está interagindo aqui com a minha mão. Então a gente gostaria também de reforçar a importância, né, e agradecer de vocês estarem se inscrevendo e passando adiante para a gente poder alcançar mais pessoas. Né? Não importa a religião, não importa, né, o estado da pessoa, a gente quer passar essa mensagem de positividade, de que as coisas podem dar certo, apesar das circunstâncias não serem as melhores no momento, né? E se nós formos procurar um profissional, seria muito caro, muitas pessoas não têm condições disso. Então a gente resolveu fazer isso como uma corrente do bem, né? De fazer o bem para o nosso próximo. Um apoio. E muita gente, quando a gente começou esse curso lá em 2005, a pessoa disse, isso é só para casal que está com problema. Mas até agora, alguns amigos que eu comento, né, até um familiar meu, eu não preciso disso. A gente não precisa esperar as coisas acontecerem para a gente precisar, a gente tem que prevenir. Esse é um grande problema que nós temos no mundo, só se cura, né, não se previne, e nós precisamos andar na frente e não atrás. E falando sobre cura e prevenção, daí como profissional da saúde, Roberto é enfermeiro, para quem não conhece ele. Eu posso dizer que, assim, muitas vezes os maiores erros que a gente tem na saúde é esquecer de fazer o que a Andrea falou, a prevenção, e a prevenção mesmo quando a doença está lá. Né? Quando a doença está lá, eu tenho que prevenir o agravamento daquela doença. E a gente muitas vezes coloca só curativo. Tá? Dentro da saúde, né? E daí vamos falar para o relacionamento, tentar fazer esse link,
A gente diz que a gente tem que conversar com uma ferida. Quando eu tenho uma ferida, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que dialogar com ela. Porque quando eu converso com essa ferida, que eu consigo entender o que ela precisa naquele momento. Porque uma ferida, cada dia ela precisa de uma coisa. E cada corpo, né, ele tem um sistema de reação diferente. Então, eu não posso colocar o tratamento para todos os pacientes iguais. A mesma coisa quando a gente vai aprender na escola. Cada aluno tem a sua forma de aprender, né? Exatamente. Única. E no relacionamento é a mesma coisa. A gente vai falar muito a respeito de... nós temos situações que às vezes são como feridas. E se eu não lidar com essas feridas profundamente, conversar com essa ferida no dia a dia, eu só vou botar um curativo. Vai chegar num ponto que por cima talvez ela só tenha uma manchinha vermelha, uma crosta vermelha, mas por baixo ela já matou muito tecido. E isso acontece em relacionamentos, né? Isso acontece em relacionamentos de namoro, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares. Isso acontece em relacionamento de casais. 2005 foi quando a gente começou então a se dar conta que nós tínhamos muitas coisas que nós precisávamos mudar e muita coisa que eu pensava assim, não, isso aqui eu já tô profissional nesse negócio. Bem pelo contrário, eu olho para trás e vejo quão imaturo eu era naquele momento. E a gente estava lá em 2005 com 10 anos de casado. Tá? Hoje nós estamos aí comemorando nossos 25 anos de casado nesse ano de 2020. E a gente vê, tem muita coisa. E nós vamos terminar essa vida aqui e a gente vai olhar para trás e, nossa, como a gente achava que a gente sabia, não sabia de nada. Então, é por isso que a gente quer passar, né, essa mensagem para aqueles que estão se preparando para ter um dia uma família, né, ou estão buscando a busca, né, de alguém. E daí, assim, para ser bem prático daquilo que a gente faz no nosso canal do YouTube, o que a gente passa no Instagram, o que a gente compartilha. Não é receitinha de bolo, tá? A gente não está dando receita de bolo. A gente está dando dica de coisas que são importantes, que a gente considera importantes, mas ela precisa ser adaptada na vida. Ela precisa ser colocada bem em prática. E a gente quer pedir para vocês que, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, vocês podem postar, que nós temos nossos assessores, a Meg e o Robert, eles vão ler para a gente vai poder responder. Então, ao vivo, o que tiver aí. E também quem quiser depois colocar perguntas, depois lá no Instagram, nos sigam no Instagram, nos sigam, também se inscrevam no YouTube, né? A gente tem acompanhado e tem muitas pessoas assistindo, mas não tem se inscrito. Isso não é bom porque na próxima eles não vão ser alertados que tem um novo vídeo, né? E é uma constante. É um curso, ele não é uma coisa que tu escuta uma vez, porque são assuntos diferentes. Que a gente vai abordando a cada momento um pouco mais. Vamos para o nosso assunto do dia? Vamos lá! Muito bem, hoje a gente vai falar sobre pequenas coisas e a gente decidiu ilustrar um pouco isso. E para ilustração, eu trouxe isso aqui, ó, 2 pedrinhas. Tá? Essa aqui até que dá para ver ela um pouquinho. Isso aqui é um pedaço de granito. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de brita. É muito comum aqui ser utilizado. O granito, ele está em quase todo o território brasileiro. E essa aqui é uma pedrinha tão pequena e tão minúscula que quase não dá para ver ela na minha mão. E o objetivo é esse aí mesmo, é a gente não conseguir ver. Tá? Só para falar um pouquinho a respeito dessas duas e por quê. A brita, ela é, né, esse pedacinho de granito quebrado, vamos dizer, caco de granito aqui. Ele é utilizado muito comumente na construção civil. O pessoal coloca vários deles juntos com cimento, né, e outros materiais e dá uma liga forte e é a base de estrutura para prédios de muitos andares. Tá? A gente sabe que quanto mais eu tiver de qualidade, uma boa mistura de cimento, de areia, melhor vai ser e mais eu vou ter então a oportunidade de ter uma estrutura muito forte dentro de um prédio. E daí assim, mesmo que a gente pense, vamos pensar numa pedra de granito maior, né, que é muito comum no Rio Grande do Sul, a gente ter construções que eles não faziam pequenas pedrinhas, pegavam blocos de granito e assentavam como se fosse a base, o alicerce. E a gente sabe que isso dá uma estrutura muito boa. E a gente vai falar como pequenas coisas como uma pedra de granito ou pequeníssimas coisas como essa pedrinha aqui podem influenciar um casamento e influenciar bastante. Então vamos supor
que a gente tem uma pedra dessas entrou nos nossos calçados, né? Isso acontece, às vezes, quando a gente está usando uns tênis, né? A gente está andando, correndo e tá ali no areião, alguma coisa assim, e entra aquela pedra, e imediatamente a gente para e tira ela. Exatamente. Porque ela é grande, ela tá causando um incômodo muito grande. Mas, eu pergunto para vocês, se uma pedrinha pequenininha, a gente está lá correndo, fazendo nosso exercício, já é um sacrifício sair para fazer o exercício. E aí a gente está lá, né, se esforçando. E aí entrou uma pedrinha pequena. Me diga, vocês vão parar de fazer esse sacrifício enorme de correr para virar os tênis e tirar essa pedrinha pequenininha? Muitas vezes a gente não tira. A gente carrega ela. E no trabalho também. E aí o que acontece? Nós continuamos correndo ou caminhando e aquela pedrinha tá ali, né? No mesmo lugar. E tá ali, e tá ali. O que pode acontecer? Aí a gente começa com possíveis lesões na pele, vai incomodando, vai... No mínimo o que vai acontecer, a gente vai começar a caminhar diferente. E no momento que eu caminho ou corro diferente, já começa a desequilibrar todo o meu corpo. Mas o pior é quando ele começa a machucar. Daí ele vai machucando, machucando, machucando. E quando eu for ver, pode ser uma úlcera, uma lesão bem grande. Eu me lembro, eu tinha 18 anos, eu cheguei em casa às 2 da madrugada, depois de um dia terrível de trabalho. Muitas coisas pesadas a fazer. E uma pedrinha desse tamanho tinha causado uma lesão que demorou 3 semanas para recuperar. Então, isso acontece. Desse tamanhozinho aqui. Sim. Bem pequena. Agora, essa pedrinha aqui, com a liga correta, pode construir um baita do edifício. Agora, o que isso tem a ver com um relacionamento? O que essa pedrinha aqui que pode, com a liga correta, construir? Como é que a gente pode relacionar isso com o casamento, André? Ou com o relacionamento? Me diz vocês, como? O que vocês acham? Como que isso pode acontecer? Então, são pequenas atitudes que a gente tem durante o nosso dia a dia. Né? Eu digo pequenas atitudes de gentileza. Eu vou comentar com vocês uma experiência que eu tive numa loja aqui em Porto Alegre. Eu entrei na loja para comprar uma roupa e o Roberto ele é formado em enfermagem, eu sou formada em publicidade e propaganda, então e tenho pós em administração e o meu trabalho final foi sobre qualidade de atendimento ao cliente. Então, quando eu entro numa loja, eu já entro analisando tudo, né? Principalmente a questão das vendedoras estarem falando alto da vida delas, né? Então eu entrei e estava olhando uma roupa e uma vendedora estava falando para outra, que absurdo, né? O meu esposo hoje de manhã, eu me acordei toda descabelada, eu não tinha nem lavado o meu rosto, eu estava cansada, toda amassada. Ele chegou para mim e disse assim, nossa, como tu é linda, como eu te amo. E ela estava indignada falando isso para a parceira ali, para a vendedora. Gente, eu não me segurei. Normalmente eu não me meto, mas eu não me segurei, eu disse... Puxa, que bom que ele está dizendo isso para ti, né? O problema é se ele estivesse dizendo isso para outra pessoa. Ela ficou em choque, assim. Eu disse, sabe? Achei sinal que ele te ama. E não importa se tu tá com máscara de maquiagem ou não, ele te ama. Então, existem os dois lados. Existe o nós sermos gentis com o nosso namorado, com nossos amigos, com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge. E a gente saber receber. Existem muitas pessoas que não sabem receber, né? Tu faz um agrado e a pessoa... Ih, o que tu quer? É brincadeira, mas é uma brincadeira grosseira que ofende. É verdade. Então a gente tem que ter esses dois cuidados. Eu saber fazer pequenas coisas, pequenas gentilezas pro meu próximo, mais próximo, super próximo. E saber receber essas gentilezas, né? E não tem muito, desculpa mulheres, mas eu vou falar, muita mulher que não sabe receber uma ajuda do esposo, porque vai dizer, não sabe fazer direito, tu não sabe limpar uma casa direito, tu não sabe lavar, deixa ele lavar a louça do jeito que ele sabe, ele tá fazendo, né? A mesma coisa, namorado, que é aí que a gente olha, né? Gurizada, é aí que a gente tem que abrir bem os olhos, né? Esse meu namorado, essa minha namorada é uma pessoa gentil, amável com os pais, porque o jeito que eles tratam seus pais é o jeito que vão me tratar. Depois que passa a lua de mel é o jeito que tu vai ser tratado. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Abrir bem esses olhos. E assim, como o André falou,
as gentilezas, elas são como pequenas pedrinhas sólidas e firmes de granito que vão somando no alicerce do nosso casamento. Nós estamos numa época, e eu acho que sempre a humanidade teve isso, mas hoje, talvez porque a gente tem muita divulgação do que é feito, está numa época que quase todo mundo busca mega eventos, né? Então, assim, se eu me acordar de manhã e dizer, nossa, te amo, como tu é linda, talvez a gente tenha pessoas que esperem uma coisa muito maior, esperem um café na cama, esperem uma baita, mas sim, isso é importante. Um buquê de flores, que é caríssimo, né? Isso é importante, mas ele fala em alguns momentos, e se eu não der importância para aquelas pequenas coisas que são faladas todos os dias, eu só vou valorizar os grandes blocos. E dentro de um alicerce, por que a gente trouxe a pedra de granito? Porque dentro de um alicerce, normalmente as pessoas valorizam o prédio que é visto, né? Valorizam a imponência daquele prédio e esquecem que houve pequenas pedrinhas que calçaram e fizeram uma boa base e um bom alicerce. Então isso está no relacionamento. Nós vamos ter todos aqueles momentos felizes, né? Um relacionamento gostoso, vai fazer postagens, vai fazer coisas gostosas para que um e o outro possam se sentir bem, mas é isso aqui que faz o dia a dia. Deixa eu comentar só mais uma coisa que eu lembrei agora. No vídeo passado, a gente botou uma foto que a gente, na verdade, aquela foto a gente tirou em Gramado, que eu estava sentada num balanço e o Roberto estava atrás de mim. Antes da gente tirar essa foto, tinha um casal na nossa frente. Eu não sei se eles eram casados, mas eles eram casados. Isso que importa. E ela estava brigando com ele, porque ela queria que ele tirasse a foto dela e que ela queria sair perfeita para os outros verem, mas ela estava brigando com ele. Ele chegava até com uma cara triste, por causa, eu fiquei olhando aquilo, gente, o que é mais importante que os outros vão achar, sabe? Tu sair bonita na foto ou tu agradar a pessoa que está ali contigo? Porque as pessoas que, né, não estão ali presentes, que vão ver essa foto, não estão ali contigo todo dia, né? É verdade. Tu tá dando valor para o quê? E por trás, às vezes, de fotos muito bem maquiadas, a gente tem dores, né? A gente tem pedrinhas aqui que estão machucando o nosso sapato. Então, assim, se a gente puder falar de pequenas pedras de granito na nossa vida, elas não têm que estar dentro do sapato. Elas têm que estar, na verdade, juntos com uma liga muito boa de amor, uma liga muito boa de carinho, de cuidado e de honestidade e legitimidade no que a gente fala. Eu tenho que ser legítimo, eu não posso ficar forçando, né? E ele, quando está namorando, quando está noivo, né? Está começando um relacionamento, tem que ser original, tem que ser próprio. Eu não tenho que forçar a ser alguém que eu não sou. E isso vai levantar e vai construir um baita do alicerce. E uma coisa interessante, no vídeo anterior, a gente falou sobre... a gente está sempre se comunicando, né? E essa semana que passou, eu tinha estado com o Roberto já de manhã, porque normalmente ele acorda e sai, né? Às vezes eu nem vejo ele sair. A gente tinha estado de manhã um tempo, então já tinha dado bom dia para ele, né? E todo aquele nosso ritual de se acordar, como é que tu tá sentindo bem, né? E eu sempre escrevo para ele mensagens pelo WhatsApp, né? Sempre. Aí eu pensei, mas eu já dei bom dia para ele, né? Será que eu dou de novo? Eu pensei, não, eu vou dar de novo, ele já ouviu, mas é importante para ele ouvir, né? Eu disse, bom dia, meu amor, né? E aí vai, né? Eu já começo a incentivar ele no trabalho, porque ele trabalha em posto de saúde, né? Não é uma coisa fácil, ele tem pessoas que são agressivas às vezes. Eu falo, olha, lembra da tua missão e ajudar as pessoas, a diferença que tu está fazendo na vida das pessoas, né? Lembra que eu te amo, eu estou aqui orando por ti, né? Para que dê tudo certo. E isso é importante a gente ouvir do nosso companheiro, sabe? Que a pessoa é importante pra gente. Quando a gente está namorando, é a mesma coisa, sabe? Um bom dia, olha como é que tá teu dia. Não tá bem. Deixa eu ouvir, deixa eu tentar te ajudar, vamos ver se a gente consegue encontrar uma saída para isso. A gente começa a construir. E é interessante, eu sou super ansioso, André, sabe disso. Às vezes mando mensagem e eu vejo que a mensagem não deu aqueles dois tiquezinhos ali, né? Que
Check. Chegou, não deu os 2 cheques e chegou. E depois não ficou azul, eu começo a ficar nervoso. Alguma coisa está acontecendo aí. E daí eu já começo. Daí se na metade da manhã não deu nada, daí eu pego e mando uma mensagem, ou ligo, ou mando mensagem para os filhos, ou para alguém que está em volta. Como é que tá, André? Será que está bem? Mas por que a gente faz E a pessoa é isso? desligada, né? Nossa, eu posso passar o dia inteiro sem celular, né? Por que a gente faz isso? Porque eu quero saber se ela começou o dia dela bem. Se aquele dia que ela começou tá sendo gostoso. Porque se não está sendo gostoso, eu não vou talvez conseguir sair correndo do trabalho para vir ajudar. Mas eu tenho uma coisa que eu posso fazer. Eu tenho fé de que Deus pode cuidar dela por mim. E isso vai, né? A gente fez isso. Nós temos uma coisa que foi pequenininha como essa aqui durante 2 anos da nossa vida, né? Eu servi uma missão para a igreja de 92 a 94, né? Já está fazendo aí 20 e tantos anos. E a gente combinou uma coisa, e a gente ia sentir muita falta um do outro. Nós fomos, quando eu fui para a missão, fui para Curitiba, Paraná, perto daqui. A gente combinou que a gente sempre ia olhar para a Lua, e a Lua ia ser o nosso satélite, né? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Ia ser o nosso satélite, ia nos unir. E todas as noites de luar, a Lua era a nossa conexão. Era para quem eu olhava para dizer eu te amo, né? O trabalho missionário da igreja é um trabalho que é dedicado para aquilo. Então meus momentos eram esses, e antes de dormir eu escrevia no meu diário e olhava para ela e orava junto com ela pelo novo dia. Don't make me cry. E foram pequenas coisas assim que mantiveram esses 2 anos de muito desafio, que não foi fácil, mas mantiveram esses 2 anos de um alicerce sólido. As pessoas perguntavam para mim, quando tu voltar, será que ela vai estar te esperando? Será que tu vai querer ela? Eu até falei, eu disse, não é uma questão de querer ou não querer ela. O valor que a Andréia tem para mim por esses 2 anos que ela colocou pequenas pedras no nosso relacionamento, e essas pedras foram muito bem ligadas com amor e com carinho. Nós colocamos. Né? E isso foi sendo acrescentado. Nós temos as nossas 100 cartas, né? Das nossas conversas. Na época das cartas. Isso, não tinha e-mail naquela época. A gente trabalhava com carta. E demorava para chegar. Essas 100 cartas foram a base de alicerce. E quando nós voltamos, eu voltei da missão, encontrei a Andréia, uma pessoa muito mais madura do que eu tinha deixado. Ela me encontrou diferente e nós começamos a construir. Então, só para lembrar sempre, isso aqui, amor, o crescimento de qualquer relacionamento, ele vem de pequenos atos sólidos e fortes de bondade, de amor, que estão unidos por uma liga de carinho, de caridade, que a gente já falou, né? E de honestidade. Eu tenho que ser honesto naquilo que eu falo. Mas eu tenho um recado para os jovens, porque eu tenho ouvido, assim, de muitas moças por aí, que eu vou falar dos rapazes, tá? Mas serve para os 2 lados. Que ficam conversando, né? E, minha querida, meu querido, não sei o que, enrolando, e não tomam nenhuma atitude, gente do céu. Parece que tem todo o tempo do mundo, né? Então, procura se focar no que realmente é importante, porque só esse flerte aí não leva muito a lugar nenhum, né? Então, a gente tem que se focar mais no que a gente quer realmente para nossa vida, né? E é ruim porque tu acaba iludindo o outro, e o outro fica na expectativa assim, quando será que eu vou poder, né, começar um relacionamento mesmo? E eu sei que mesmo com a distância que a gente está tendo, né, eu ouço isso muitas vezes, as moças falando, eu pergunto, né, para uma e para outra, como é que tá o fulano? Tá legal, fala comigo, mas e a atitude, rapazes? E o compromisso não existe mais, né, vamos se mexer. E acho que juntando isso, né, pegando um gancho disso que a Andréia falou, a nossa vida, ela é, na verdade, uma construção. E eu sei que talvez a gente vai falar para pessoas que não pensem, talvez, igual a nós. Sim. Mas num relacionamento conjugal, em relacionamentos, existe um crescimento que vai além do imaginável do ser humano. Eu não seria nem 1/10 do que eu sou hoje se eu tivesse solteiro com a idade que eu tenho hoje.
talvez eu teria desenvolvimento profissional diferente, talvez algumas outras coisas teriam acontecido na minha vida. Mas a visão que tu tem muda. Não seria porque mesmo. Tu não cuida mais de ti, tu cuida dos dois e o progresso para frente dos dois, né? Então não é mais um, é uma soma, né? Até a vida profissional da gente se torna diferente. A visão que tu tem, que tu leva para dentro do mercado é outra. A tua maturidade de lidar, principalmente com a equipe, é outra. De treinamento, de compreensão com os colegas, de administração de problemas, é outra. Porque tu te expôs. Porque é muito confortável, né? A gente ficar ali sozinho no nosso canto, não precisa passar por problema, por nada, né? E eu gostaria de salientar, antes que acabe o nosso tempo, uma experiência com uns amigos nossos. Eles tiveram, é um casal, eles são novinhos, eles têm 3 filhas, e eu achei assim, nossa, muito, muito cute, assim, muito legal a atitude que ele teve, né? Ela foi pra academia e eles têm filhos pequenos ainda, né? E quando ela voltou, as meninas tinham tomado banho, ele tinha dado banho nelas e ainda tinha preparado um bolo para esperar ela, sabe? Nossa, imagina, sabe? Ela foi cuidar dela, que é algo importante também, né? A gente cuidar da nossa saúde, ter o nosso tempo. E ele foi lá, sem ela pedir, e fez isso, sabe? Isso são pequenos e simples gestos de amor e gestos de gentileza. Não precisa ser pedido, a gente tem que ter essa visão, né? A mesma coisa, tô namorando alguém, eu sei que essa pessoa vai fazer tal coisa, prontamente, vamos lá, eu vou contigo, vamos pegar junto, vamos trabalhar junto, né? Eu tenho trabalho para fazer, sei lá, da escola, da faculdade, deixa eu te ajudar, vamos lá, vamos pegar junto, sabe? Mesmo que seja online, esse se importar com o outro. E outra coisa que eu gostaria de comentar também é a questão de, vocês já se deram conta como que é a importância de um abraço? O que cabe dentro de um abraço? Qual é o sentimento que a gente tem quando a gente é abraçado por alguém? Porque no momento que eu abraço, eu abro, né, o meu ser a receber outro ser. E eu faço o que com esse ser? Eu trago para dentro da minha vida, para perto do meu coração, para dentro dos meus sentimentos. Então eu estou dizendo para a pessoa, eu me importo contigo. Enquanto tu estiver aqui, tu tá sob proteção. Tu é amado. Então, isso é universal em qualquer língua do mundo. O abraço Então é importante essa questão, principalmente agora, nessa época de pandemia, abraçar aqueles que estão convivendo conosco, né? Um abraço antes de sair, um abraço quando... Coisa boa. A gente fala dos cachorrinhos, né? O cachorrinho chega em casa, ele vem correndo, faceiro. Ele pode estar torto, mas ele veio faceiro te receber. E a gente recepcionar essa pessoa que está chegando, né? Fazer essa pessoa bem-vinda ao nosso lar, né? E abraçar os nossos filhos e abraçar aqueles que a gente pode, né? Infelizmente. Mas existem os abraços virtuais que a gente pode mandar também. E sabe que eu aprendi, André falando sobre abraço, eu aprendi mais quando eu não sabia mais o que fazer do que quando eu achava que eu sabia o que fazer. Não sei se todos os homens são assim, mas eu sou. A gente casou e a minha ação sempre foi de conseguir resolver todos os problemas que a André trazia. Sempre. Trazia alguma dificuldade, alguma coisa estava acontecendo na vida dela e eu queria ter uma solução pronta. E um dia eu me dei conta que, de conversas nossas, mas eu me lembro assim, emblematicamente, um dia onde eu disse, não sei o que fazer, eu só quero te dar um abraço. E aquele abraço, ele me curou, porque tem muitas coisas que eu não tenho ideia de como resolver. Não sei como resolver, mas o abraço, ele diz, eu tô aqui. O abraço, ele é, de novo, uma sólida pedrinha de granito no alicerce de um amor verdadeiro e eterno. E ele precisa existir. O abraço, o carinho real, porque nem sempre a gente vai ter soluções. #abraço, gente. É, muito, e abraço verdadeiro e carinhoso. E às vezes tem que abraçar para deixar passar.
Junto com o abraço existe o abraço também virtual, que muitas vezes é o abraço espiritual também, sabe? Orar por aquele que a gente ama é de uma qualidade para o relacionamento incrível. Saber que a outra pessoa se importa por aquilo que a gente está passando, se importa conosco, né? E a gente tem visto isso, né, pela pandemia. Idosos, né, ou pais idosos, avós que não podem se aproximar mais dos seus familiares por um tempo. É muito dolorido isso. Vamos falar dessa pequenininha aqui? Por outro lado. A gente falou já o dano que ela pode causar, mas vamos só trazer ela para dentro do relacionamento. A gente sabe uma pedrinha dessa aqui, pequena, minúscula, mas ela pode trazer um dano para dentro do nosso casamento. Se eu deixar que pequenas, minúsculas coisas, que olha, se a gente comparar as duas pedras aqui, ó, é ridícula a diferença, né? É a terra e o sol aqui. Se eu deixar que essas minúsculas coisas fiquem dentro do meu relacionamento, e essas coisas que incomodam, né? Porque sempre tem. Tá cheio de coisa que eu faço que incomoda a Andréia, sabe? Se ela se prender a isso e deixar guardar dentro do sapato dela, vai chegar num ponto que isso aqui vai doer tanto que todas as pedras boas do nosso relacionamento vão desaparecer. Então, conselho mais do que para relacionamento, isso é para relacionamento conjugal e amoroso, isso aqui é para a vida. Peguem as coisas que machucam, tirem ela do sapato e joguem fora. Porque nós muitas vezes carregamos lixo na nossa vida, e lixo que machuca desnecessariamente. E daí eu pego uma coisa linda e maravilhosa que é um relacionamento, e eu permito que algo como isso fique destruindo aos pouquinhos. Então, se tem um conselho que eu tenho colocado na minha vida todos os dias, e gente, de novo, aquilo que a gente falou no início, nós não somos perfeitos no que a gente está falando. Estamos aprendendo. Todos os dias eu procuro dizer, por que eu tô com esse ressentimento? Vale a pena, não vale? Tira fora. Tira fora. Sabe, joga fora. Isso que não tem valor. E é interessante que com a mesma intensidade que ele vem e me cutuca e me machuca o pé, quando eu tiro fora, ele para de machucar automaticamente. Então, parece que ele é muito importante, porque ele machuca enquanto que ele está dentro do sapato. Ele machuca enquanto que ele está dentro do relacionamento. Mas no momento que eu tirar ele de dentro do relacionamento, ele para de machucar imediatamente. Então, assim, a gente já falou até a respeito da pasta de dente apertada no meio, apertada na ponta, apertada de fora. Gente, vai ter coisas que a gente vai fazer que não vai ser legal. Nós vamos falar nosso próximo vídeo vai ser sobre isso. Nós vamos falar a respeito de, e daí? E quando no meu relacionamento problemas de saúde começam a acontecer, saúde mental, saúde física, e daí isso vai destruir, vai quebrar a base forte que a gente está construindo. De louco todo mundo tem um pouco, né? Ah, mas eu não tenho. Tem, todo mundo tem algum tique, alguma mania, alguma coisa a gente tem. A gente vai falar sobre isso. Então, gancho para a próxima, por favor. Não domingo. Percam. Nosso próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso, sobre como lidar com as dificuldades do corpo, da alma, do espírito, da mente num relacionamento, como a gente tem que lidar com isso. Mas para hoje, só valendo pelas pequenas coisas. De pequenas coisas, Deus constrói grandiosas. De pequenas coisas, a gente constrói relacionamentos maravilhosos. Ou a gente destrói eles também. A gente tem que ter consciência de que tudo que entra na nossa vida são coisas que nós permitimos. Nós permitimos nos ofender, nós permitimos ser tratados de uma forma ou de outra, nós compramos lixo para a nossa vida, nós decidimos nos irar, nós decidimos nos irritar com alguma coisa ou com outra. Então, é uma coisa que a gente tem que ter consciente na nossa mente. O que eu estou deixando entrar dentro? E dentro de uma amizade, de um relacionamento, de amigo, de namorado, de o que for, de cônjuge, a gente tem que ter essa consciência e não deixar aquela pedrinha pequena se transformar numa pedra grande a ponto de chegar numa quebra, numa separação. Ah, mas é problema meu, sabe? É minha vida, eu faço o que eu quero.
Quando se tem filhos envolvidos, quando se tem família envolvida, pais de ambos os lados, não é problema meu. E vai afetar todo mundo. E deixa sequelas dentro da gente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, jovens, escolham bem, olhem bem, analisem enquanto vocês têm tempo, coloquem à prova. Tirem as pedrinhas. Tirem as pedras. Não é assim como um mercado, esse presta, esse não presta, né? Vou falar um segredo. Eu não queria namorar com alguém que usava óculos, tá? Mentalidade de 16 anos de idade. É hilário, né? Porque eu uso óculos hoje. Mas na época eu não usava. Eu achava aquilo um defeito, sabe? Mas depois eu me dei conta, não, para aí. Por trás desse óculos existe um ser humano, né? Eu uso óculos. Quem não conhece Paralamas do Sucesso. Então, sabe? Não é uma compra de mercado quando eu vou conhecer uma pessoa. Essa pessoa vai vir com suas qualidades e com seus defeitos e juntos os dois vão trazer muitas qualidades, muitos defeitos e a gente tem que trabalhar esses defeitos juntos. E entendam, por favor, que nós temos consciência tranquila de que existem pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que têm perfeitamente procurado trazer sólidos atos de amor no relacionamento, mas que infelizmente são vítimas de pessoas maldosas, mal intencionadas e que na verdade não trazem pedrinhas, eles trazem dores muito grandes. Nós não justificamos isso, não estamos dizendo que ninguém tem que aceitar e aturar, né? Aceitar esse tipo de coisa, isso precisa ser tratado e ajudado. O que nós estamos dizendo é que num relacionamento de duas pessoas sadias, que não têm interesse de machucar um ao outro, de dominar, né? Domínio injusto, né? Mesmo em duas pessoas que não têm interesse de domínio injusto nem de machucar um ao outro, vão se machucar. Nesses momentos e para esses relacionamentos é que nós estamos dizendo: tirem a pedrinha que está machucando, deixem ela de lado e coloquem pedras sólidas de amor. Para aqueles casos onde existe o domínio injusto, onde existe a deslealdade, esses casos precisam ser tratados e trabalhados. E nós nos solidarizamos com todas as pessoas que passam por isso. Nós sabemos que muitas vezes a ajuda ela é muito maior do que apenas uma ajuda profissional, preciso de ajuda espiritual, intelectual, muita coisa. Muitas vezes. Mas dentro da base de um relacionamento, procurem sempre relacionamentos construtivos e construam relacionamentos de pequenos atos. O excesso e a obsessão por grandiosidade nos impede pequenas de nós gentilezas, né? Às vezes a gente vê casamentos assim, não que seja errado, sabe? Se tem condições, ótimo, né? Mas de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, e dali um ano estão separados. O casamento foi feito para show off, para mostrar para a sociedade e para os outros, né? Não foi uma coisa de sinceridade. Muitas vezes um casamento simplesinho, né? Porque onde existe real amor, real, né? Cumplicidade, amizade, envolvimento, duram anos, né? Então, não quer dizer porque um dá uma flor cara e o outro vai ali na vizinha e pede uma florzinha do jardim da vizinha para dar, né? Que existe dificuldade. A diferença está nas atitudes aqui dentro. E na intenção. Exatamente. Esse é o ponto importante. Então, vamos lá, recapitulando. Pequenas coisas fazem as grandes. Pequenos atos de bondade. Pequenas gentilezas. Vão levar um amor a crescer. E eles vão se tornar sempre mais importantes do que todo o resto, se a gente tirar aqueles minúsculos, aquelas minúsculas coisas chatas. Tira, não dá importância para ela, deixa ela de lado. Aquilo ali não tem valor, tira de lado e constrói o que é bom. André falou uma coisa bem interessante no início: reconheçam, sabe? Falou para mulheres, falou para homens: reconheçam o carinho do cônjuge. Reconheça o carinho daquela pessoa que te ama, daquela pessoa que com quem tu está se relacionando. Nunca tenham medo de falar isso, né? Reconheçam isso e saibam expressar. Isso é a coisa mais importante. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer eu te amo. Muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm dificuldade de abraçar, né? E é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente não pode deixar que os traumas fizeram parte da nossa vida, nossas dores. E aí eu faço adendo para minha amiga Cristina, né, que ela é terapeuta
Ativadora do bem. Ativadora do bem. Cristina. Ela sempre fala, né? Através das dores a gente consegue aprender, evoluir e se reestruturar, né? Se reconstruir, se reinventar. Reinventar era a palavra. Né? Então, muito bem, obrigada por vocês estarem nos acompanhando, obrigada pela ajuda, por todo o apoio que vocês estão nos concedendo, sabe? Isso não é uma coisa de vanglória para nós, a gente está aqui humildemente para ajudar as pessoas, para inundar o Brasil, inundar Portugal, inundar o mundo com positividade, sabe? As coisas podem ser melhor. Sim, existe Felizes para Sempre. Sim, é possível. Eu posso encontrar alguém que vai me fazer feliz e que eu vou ter uma família perfeita. Eu posso não ter saído de uma família estruturada, mas eu posso fazer diferente. E nós fazemos a diferença. Nós não esperamos a diferença vir até nós. Nós fazemos a diferença. Somos ativos e não seres passivos, né? Então, gente, continuem nos seguindo, continuem nos apoiando, passem para os seus amigos, para os seus vizinhos. A gente fala em geral, a gente é de uma religião, mas a gente não está pregando aquilo, a gente está colocando para todo mundo um acesso geral, né? Acredito que todo mundo acredita em Deus, né? Não todos, mas a grande maioria, e mesmo que não acredite, a gente precisa construir boas atitudes na nossa vida. Os princípios, né, são válidos para todos. E próximo domingo vai ser muito bom. Nós vamos ter então uma consultoria do nosso enfermeiro e a sua assessora acadêmica de enfermagem que está aprendendo. Viu como nunca é tarde a gente estudar, gente? Nunca é tarde, é maravilhoso. Nunca pensei na minha vida que eu ia amar anatomia. Eu falei. Mas muito bem. Então, domingo que vem nos vemos. Nos sigam no Instagram, se inscrevam lá no YouTube. Vocês vão poder receber esse nosso presente. Isso é o que nós temos para dar. Nosso presente de coração, daquilo que a gente quer compartilhar. E levar do que nós estamos aprendendo e queremos aprender cada segundo dos nossos dias até o final dessa vida. Então vem conosco nessa chipagem perfeita. Tchau. Tchau, pessoal.